Abra as Escrituras em Mateus 5, eu vou começar na leitura do verso 17 a 20, embora eu vá ler esse texto de início, e depois, só depois, ao final da ministração, eu tornarei a ele, amém? Mateus 5, do versos 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Muito bem, os irmãos receberam um folder dizendo que o tema da ministração é Evangelho de Fariseu. Quando domingo passado o bispo Josué me convidou para poder ministrar, ele falou: você tem um encargo? Eu falei: tenho o encargo, ministrar o Evangelho de Fariseu. E aí cheguei aqui, ele falou assim: estou ansioso para ouvir aquilo que você vai ministrar, aquilo que o Senhor vai falar conosco. E eu falei: não sei não, aguarda no Senhor, porque Ele vai fazer. E eu tenho essa palavra, esse encargo que me foi dado pelo Senhor, como algo muito urgente para a igreja atual. Eu vejo como uma palavra extremamente necessária para que nós expandamos a nossa consciência sobre a nossa realidade em Cristo, a nossa realidade como seres viventes nesse mundo. De modo tal que, quando eu preparava essa palavra, primeiro, quando me veio essa palavra, veio como uma enxurrada dentro de mim, falando: olha a necessidade de pregar esse Evangelho, essa palavra, essa boa nova de que existe um evangelho farisaico que tem dominado os corações da igreja, e existe um evangelho verdadeiro, cujo centro, cuja verdade encontra-se estampada, encontra-se encarnada, encontra-se toda ela baseada em um único ser, em uma única pessoa, em uma única verdade, a saber, Cristo, o Cristo de Deus. Podem glorificar o nome do Senhor por conta disso? E eu glorificava o Senhor. Eu falei: eu tenho, pastor, eu tenho um encargo, eu sei o que eu vou ministrar. Então a minha oração essa semana foi: Senhor, que eu consiga cumprir este encargo, este mistério de pregar aquilo que o Senhor tem entregue a mim. Porque nós, quando olhamos a verdade que ocorreu por toda essa semana, essas 2 últimas semanas, tudo aquilo que aconteceu na internet, aquele furor, quantos irmãos ouvindo uma música daquela menina Aimee, que ela fala, a música se chama Evangelho de Fariseus, e ela pregou tão somente verdades, ela falou de verdades. Fazemos campanhas para nós mesmos, oramos para nós e para os nossos, nós nos preocupamos com aquilo que é nosso. E ela fala Evangelho de Fariseus, e ela fala assim ainda, né, no encerramento do hino, ela fala: e a igreja, a falsa noiva, se ela se coloca frontalmente contrária, ela se revolta, ela se rebela com a verdadeira igreja de Cristo. E esse Cristo espera de nós um caráter cristão. Então, não foi dito nenhuma mentira, não foi dito nenhum exagero,
e as pessoas se revoltaram, as pessoas se rebelaram por conta da verdade que foi explanada naquele louvor, naquela adoração. Na verdade, muito mais uma música que ela declara as verdades, declara a urgência com que a igreja precisa acordar, a urgência que nós, o corpo de Cristo, precisamos ter para a nossa consciência ser ganha, ser transformada e ser gerada em Cristo. E aquele furor é a clara demonstração, aquela raiva, aquela resposta com tanto ódio que nós vimos na internet, é a clara demonstração do quanto nós precisamos caminhar para que o Evangelho de Deus seja uma realidade presente em nossos corações. O tanto que nós precisamos mudar para que Cristo ganhe as nossas vidas e que cada dia mais nós diminuamos para que o Espírito cresça em nós. E aí eu, pensando sobre essa realidade, eu me deparei com uma verdade profética que se encontra nas Escrituras Sagradas, uma verdade que foi estampada no livro de Apocalipse, Apocalipse 3, que fala sobre uma série de cartas que é a carta de Jesus Cristo para as igrejas. De modo imediato, aquelas igrejas representavam as 7 igrejas na Ásia, mas de modo imediato ela representa o curso da igreja, a igreja desde seu início até o seu fim, no momento em que Cristo há de intervir na história da humanidade. E nós nos encontramos numa época, numa era chamada Laodiceia. Laodiceia é a igreja em que Cristo ele se encontra fora, batendo a porta, falando: olha, eu estou aqui, eu quero entrar. E a igreja, de modo oposto, ela se acha, ela acredita ser uma igreja rica, próspera, uma igreja cheia da presença de Deus. A Escritura fala rica e abastada, e diz assim: e não sabes tu que és pobre, miserável, cega e nua? Como nós podemos alcançar esse ponto de realidade em que a gente acredita em um cristianismo humanista, um cristianismo antropocêntrico, um cristianismo onde o homem se encontra como o centro de todas as coisas? Engraçado que isso é um paradoxo. Isso é um paradoxo. O que é um paradoxo? São aquelas coisas que não tem como você conjugar, não tem como você casar. É paradoxal você falar um cristianismo antropocêntrico, um cristianismo onde o homem é o centro da vontade do Pai. Então não é cristianismo, é antropocentrismo, é uma religião pautada no homem, cujo homem é o Deus, é a realidade daquela religião. Então está tudo errado. Nós nos vemos hoje numa realidade onde se reivindica: fala para Deus, ordena para Deus, dá ordem ao Criador. Isso é tão absurdo. E nós chegamos no ponto de que faça o desafio para Deus, porque Deus há de cumprir, Ele deve cumprir, porque Ele tem que ser fiel. Aí nós vemos que o homem se assenhora da posição, da posição de Senhor. Vai caber. O homem, ele se assenta no lugar do Criador, se assenta no lugar de Deus, e agora ele começa a dar ordens. Ele começa uma realidade muito distante do que é a realidade crística. Aquele que, sendo Deus, ele veio para total serviço, ele veio para servir. É engraçado que toda a história, ela nos mostra, a história de Cristo, nos mostra que ele veio servir. Ele veio para matar o eu, matar o ego, enquanto o homem acredita que porque Cristo se diminuiu,
porque Cristo se humilhou, agora ele deve ter o lugar nas alturas. E quando diz nas alturas, ele olha com um olhar meramente humano, acreditando que os melhores lugares são os lugares de poder humano, são os lugares em que a sua vaidade e seu ego são sustentados pelo olhar admirado dos demais homens. Então, irmãos, eu acredito sim que essa é uma palavra muito urgente para que nós possamos viver uma vida de realidade crística, uma vida em que nós paramos de, como diz o apóstolo Paulo, dar socos ao ar, como quem está com os olhos vendados. Quando eu leio aquele texto que Paulo fala, esmurrando o ar, né? Eu lembro daquela brincadeira que faz de botar uma venda em aniversário de criança e tem um balão em cima, ou então um jumentinho cheio de balinha e tudo, e pega-se um pedaço de pau e a criança vai desferindo golpes ao ar. Pinhata, muito obrigado. Eu não precisava do meu dicionário, era só consultar o bispo Josué, e o farei, muito obrigado. Pinhata. Aí ele fica desferindo golpes ao ar, como quem verdadeiramente não enxerga aquilo que ele quer acertar como alvo. E também em Atos 17 é interessante que Paulo ele diz o seguinte, que os homens estão buscando, tateando, como se pudessem com o tato encontrar ao seu Criador. E ele complementa, e ele não está longe de si, que na verdade a falta de compreensão, a falta de consciência nos leva a viver uma vida em que nós estamos perdendo o nosso tempo. Nossa, Márcio, que absurdo, perdendo o tempo vindo para a igreja, perdendo o nosso tempo, gastando o dom que Deus nos deu, o dom da vida que Ele nos deu, para seguir rigores legais, ordenanças de homens, regras de condutas morais, e na verdade tudo que nós deveríamos almejar encontra-se oculto aos olhos e ao coração dos homens. Claro, temos obtido uma clara compreensão, estamos nesse passo de subir os degraus rumo à verdade, caminhando rumo à luz, de modo que a cada passo que temos dado rumo à luz, as trevas elas vão se desfazendo diante dos nossos olhos e a nossa consciência tem sido ganha para a verdade divina. 1 João 2 diz assim que os homens estão em trevas e não sabem para onde vão, porque as trevas lhes cegam os olhos. Vocês já pararam para pensar que o estar em trevas, ele também é uma treva sobre a própria treva? Ou seja, é a inconsciência sobre a própria inconsciência. Vou me explicar. Aquele que se encontra em trevas, não se reconhece em trevas. Aquele que se encontra sem o ganho de consciência, e não entenda trevas como inferno, não entenda trevas religiosamente como um lugar onde a pessoa vai sofrer. Não, treva é a tua consciência ainda não sendo ganha pelo Cordeiro de Deus, de modo que você não tem condição ainda de enxergar as coisas que são mais profundas concernentes a Ele. Eu costumo colocar que o Evangelho, a Escritura usa uma expressão mais bonita, uma forma mais bonita, que é o que? É como a alva, né? Esse ganho de consciência, como o alvorecer. Está lá às 5 horas da manhã, o sol começa, a claridade começa a despontar. E é a luz, mas ainda não é a luz. É a claridade, mas ainda não é a claridade.
Aí das 5:30, aí o céu vai despontando, ficando mais claro. Aí você começa a enxergar melhor. O gato que era pardo já não é mais pardo. As coisas que eram bonitas, o carro que estava pintado, agora você começa a enxergar o defeito na pintura. Por quê? Porque a luz vai trazendo capacidade, condição de você enxergar a verdade. E a Escritura bota dessa forma, como algo muito bonito. Mas eu costumo colocar um exemplo, que é uma criança que está na 2ª série, na 3ª série, e a professora vira para ela. Quem é a professora aqui? Quantos professores temos? Alguns, glória a Deus, glória a Deus. Aí a professora vira para o aluno e fala assim: quanto que é 8 menos 4? O aluno responde o quê? 4. Tá bom, e quanto que é 3 menos 6? Aí o aluno fala: tia, não tem como eu tirar 6 de 3. Não dá. Aí a tia fala: você está certo, acertou. Tem que ser então 6 menos 3. Porque 3 menos 6 não dá, você não tem como tirar 6 de 3. Essa professora mentiu? Ela mentiu? Não. Aí quando esse aluno chega na 5ª série, esse mesmo aluno vai entender que 3 menos 6 é menos 3. Porque agora a condição de consciência dele consegue compreender que existe uma escala negativa também, não só uma escala positiva. Aquela tia da 3ª série, da 2ª série mentiu? Não, ela deu o quinhão que ele tinha condição em consciência de compreender. Tão somente isso. E nós temos vivido uma vida de crenças, uma vida religiosa na 3ª série, muitas vezes, porque a gente entende que o que a gente conheceu de Deus não pode avançar, não deve avançar, porque isso daí vai contra a vontade de Deus, porque Deus é imutável. Eu já ouvi esse argumento. Aí eu fico pensando no quanto que isso é um argumento perigoso para o nosso crescimento, porque se a Escritura diz que a eternidade é crescer, é conhecer e prosseguir em conhecer, entendam que aquele que é eterno não tem fim em si mesmo, e não tendo fim em si mesmo, nós temos que seguir uma vida eternamente de melhoria na nossa compreensão sobre quem é Deus. Dessa forma nós vamos viver uma vida em que todos os dias nós vamos olhar para Deus e falar: Senhor, mostra-me um pouco mais de Ti, porque eu preciso avançar no conhecimento e na consciência de quem é o meu Deus. E essa deve ser uma busca eterna. E nós nos deparamos com uma verdade de que nós temos o coração fechado para isso. Nós temos o coração, como assim? Está escrito. Aí a gente começa a botar os limites naquele que é eterno. Eu digo, botar um molde naquele que não tem fim em si, naquele que não tem limites na sua grandeza, limites na sua existência. E esse texto de Mateus 5, 17 a 20, diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Até esse momento todo que eu li, que ele diz: porque vos digo que a vossa justiça, se ela não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Esse contexto de Mateus 5, ele é bem interessante de compreendermos, porque ele começa no momento em que Cristo começa o seu discurso em Mateus 5, ele sobe ao monte ali, ele fala para os seus discípulos esses que são discípulos por ele escolhidos, para poder conduzir o povo, para poder aprender de si, para poder ouvir as verdades que ele tem, para poder ensinar, viver essas mesmas verdades e conduzir um povo que é cego. Esse é o contexto imediato dessa palavra. Mas esse momento em que Cristo estava ali,
ele tem uma existência, uma realidade muito maior do que aquele contexto imediato do momento em que ele sobe no monte e prega para os discípulos. Existe um contexto imediato que vem lá do início das Escrituras, do momento em que o homem criado, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque nós precisamos compreender a realidade material, a realidade existencial daquele povo que recebeu essas palavras. Porque é importante, porque em algum ponto nós vamos nos identificar, e ao nos identificarmos nós vamos nos alertar, nos atentar de que nós temos que ver no Senhor uma realidade diferente e falar: Senhor, eu me identifico com isso que aquele povo viveu, e eu tenho feito as mesmas coisas, eu tenho obtido as mesmas práticas. Aquele povo que vem de uma realidade em que, desde do Éden, em que Deus, ele criou Adão criado para ser um homem perfeito, em perfeita comunhão e dependência com Deus. Todos nós sabemos desses textos, nós conhecemos, nós somos incansáveis em ministrar o que foi a queda, para que possamos entender o que é a redenção. Adão criado para ser um ser perfeito, criado em comunhão com Deus, vivia na total dependência, e de repente você vê que o pecado que se instaura no coração, a vontade de não ser mais dependente de seu Criador, porque agora eu tenho conhecimento, eu posso usar a força do meu braço para me garantir sobre as demais coisas. Esse homem que foi criado para viver essa comunhão, agora se apresenta a Deus como quem diz: Adão, onde você se encontra? E ele responde: ai, Senhor, eu me escondi do Senhor porque eu estou nu. Uai, mas calma aí, Adão, como assim você está nu? Quem te deu esse conhecimento sobre isso? Aí ele fala: a mulher que tu me deste, essa daqui, ó, a culpa é tua, quem me deu ela foi você. Quem me deu ela foi você. Aí vê Caim, né? A história avança, aí a história continua e vê Caim. Caim, cadê teu irmão? Acaso sou eu cuidador do meu irmão? Aí o avanço da queda, vem Nimrod que fala assim: vamos levantar aqui essa torre, porque de água Deus nunca mais vai nos matar, e nós temos agora o nosso templo para poder viver. E nós vemos a Escritura mostrando esse passo da queda. E aí vem Êxodo 19, eu só estou passando por cima, só para poder explicar o contexto daquele povo. Vocês estão cansados já de ouvir sobre a história da queda. Vem Êxodo 19, em que Deus fala: olha, Moisés, sobe aqui no monte, você viu como eu os tirei como asa de águia do meio do povo do Egito, eu o retirei da escravidão. Se vocês atentamente ouvirem tudo o que eu vos ordenar, olha, eu escolhi a sua nação dentre toda a terra, porque toda a terra é minha, disse o Senhor, toda a terra é minha, mas eu vos escolhi para ser uma nação eleita, sacerdotal. Aí Moisés fala assim: Senhor, tudo que o Senhor mandar nós faremos. Aí ele vai e fala para o povo, ele volta, fala: Senhor, olha só, o povo concordou que tudo que o Senhor mandar nós faremos. Aí vem Êxodo 19, 20, 21, 22, 23, 24, depois dele escrever todas as leis para o povo, aí o povo responde, fala para Deus que tudo que ele mandar nós faremos. Novamente, depois de ouvir tudo, eles corroboraram: vamos obedecer em todas as coisas. Aí na história vem os profetas que viram para aquele povo que disse que obedeceria em tudo, em todas as coisas. Eles dizem assim: olha, vocês se perderam, vocês não entenderam o que Deus quer de vocês. Deus, ele não quer sacrifícios, ele não quer holocaustos. Deus, ele quer um coração preso na justiça dele. E vem um profeta e vem outro profeta, até o momento em que Deus, a Escritura fala que, nos mostra que de Malaquias até Cristo são 400 anos, o momento do silêncio de Deus. É como quem diz assim: olha, vocês não me ouvem mesmo, então vamos aguardar
já que você não está me ouvindo, eu vou deixar vocês ao bel prazer, entregues, como diz em Romanos 1, entregues para a satisfação do nosso eu, do vosso ego. Vocês estão entregues. E é nesse contexto que surgem os fariseus 150 anos antes de Cristo, que vem de uma linhagem, salvo engano, Hassidins, que são conhecidos como os piedosos. Eles surgem daí, os piedosos, e surge essa casta chamada fariseus, essa seita judaica, que se apresenta como a principal força, a força religiosa dentro de um povo extremamente religioso. Porque assim, é como quem nos mostra que no silêncio de Deus vamos tecer para nós a mesma redenção que Adão, ao coser vestes, Moisés, ao dizer para Deus: tudo que o Senhor mandar nós faremos. Os judeus, quando ignoraram os profetas, ao ignorar e seguir com as mesmas práticas, quando tudo que era necessário, tudo que se fazia necessário, era Adão falar: Senhor, eu pequei, me perdoa. Era Caim dizer: Senhor, no lugar de eu sou cuidador do meu irmão, não, Senhor, eu pequei, me perdoa. O povo de Moisés fala: Senhor, a tua graça, a tua misericórdia há de abundar sobre nós, porque a tua lei é santíssima e nós não temos condições humanas para seguir à risca tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Uma atitude diferente de dependência no lugar dessa atitude de ego. Uma atitude em que ele se coloca como o necessário ao resgate da redenção e salvação diante do seu eu. Mas não, o homem sempre agiu com o ego aflorado, dizendo: tudo que Deus mandar nós faremos. Como quem diz: eu posso com a força do meu braço dar sequência e alcançar e tecer para mim a redenção e a salvação que são necessárias, porque eu tenho escrito o que eu devo fazer, então assim eu farei, e procedendo dessa maneira eu alcançarei para mim a redenção tão esperada. Esse erro de compreensão que a gente acusa: se eu me encontrar no céu com Eva, ela vai ver. Quantos já não pensaram dessa forma? Vamos ser sinceros, nós já pensamos: se um dia eu me encontrar com Eva, ela vai ver. Eu vou falar: Eva, por que isso? Ou então, falando de Moisés, aquele povo hebreu que reclamava do maná. Aquele povo reclamava muito: se você comer feijão, arroz e carne moída todos os dias, você está dentro da tua casa reclamando. Você está reclamando: Senhor, isso de novo. Esse é o coração do ser humano. E aquele povo, diante do silêncio de Deus, ele esperava a justiça se apresentar. Ele esperava uma justa justiça. Parece redundante, né? Mas não é redundante. E eles criaram em sua mente uma ilusão de que por ser um povo sofrido, por ser um povo escravizado, eles falavam: não, o reinar virá do nosso Messias, que virá com um braço de ferro e vai nos comandar para uma guerra. Guerra essa que nós seremos vencedores, nós seremos vitoriosos, nós seremos e alcançaremos o melhor dessa terra. E é nesse contexto que, de um rigor religioso para que chegasse ao ponto de dominar sobre as demais nações, esse povo que justificava a morte de crianças, justificava a morte dos animais, justificava todas as coisas em prol de uma lei que eles entendiam como sendo a lei de Deus, uma ordenança cega para ser cumprida. E é nesse contexto que Cristo dá início
a um discurso que inaugura uma realidade que causa estranheza, causa dor para aqueles que esperam. Imagina você que você está esperando o seu líder de guerra e de repente ele começa o sermão da montanha. É nesse contexto que essa palavra está inserida. O contexto de um povo que, esperando o seu Messias de guerra, o seu Salvador e Redentor armado, ele começa o texto do Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças, a palavra é Macários. Macários, eu fui atrás do conceito, é engraçado que ele fala assim, uma alegria que resulta da salvação, que não é resultado de circunstâncias favoráveis, mas da habitação do Espírito de Cristo no indivíduo. Eu vou repetir o conceito do que é bem-aventurados, no original da palavra é Macários, uma alegria que resulta da salvação, que não é resultado de circunstâncias favoráveis, mas resultado da habitação do Espírito de Cristo no indivíduo. Aí ele começa, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Coloca no Mateus 5, por favor, meu irmão, que nós vamos... Em outras versões, pobres no espírito, humildes de espírito. Ele fala os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí você imagina um povo que esperava um homem de guerra, que agora sim chegou o nosso comandante, o nosso Deus de guerra, agora nós seremos livres. Aí o discurso inaugural, bem-aventurados os humildes de espírito. Como assim? Nós queremos um líder altivo, dono de si. Nós somos um povo orgulhoso daquilo que nós somos. Nós somos um povo orgulhoso daquilo que nós fazemos. Está na hora da nossa libertação, está na hora de nos assentarmos nos tronos terrenos, dominar sobre todas as nações. E Cristo começa, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Opa, reino dos céus? Calma aí. Nós queremos e buscamos a altivez, você fala sobre humildade. Nós estamos falando sobre o reino terreno e o Senhor está falando aqui de reino dos céus. Estranho esse tema, estranho esse assunto, porque o discurso inaugural ele vem colidir frontalmente com tudo aquilo que aquele povo esperava. Frontalmente ele quebrou todas as cadeias mentais criadas por aquele povo de aguardar um Deus bélico, um rei que viesse com a força do braço quebrar todas as cadeias que os aprisionavam. E ele começa, bem-aventurados os humildes de espírito. Aí toda a altivez de coração ela é desfeita. E ele começa ali, ele mostra, não, o reino que vocês hão de habitar não é o reino terrestre, mas é o reino dos céus. Esse reino cujos olhos que vocês possuem nessa face, vocês não têm condição de ver, por conta da limitação humana, limitação de coração, limitação do seu ser. Você não tem capacidade ainda de enxergar, mas ele existe. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Imagina aquele povo reunido, olha, o Messias chegou, todo pranto agora será enxugado, toda escravidão, toda opressão que nós vivemos se encerrará agora, porque o Messias é chegado. Aí Cristo fala, bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Não, nós não queremos consolo, nós queremos um Deus que nos liberte desse povo, que nos liberte na terra e nos coloque assentados nos grandes lugares deste mundo, porque agora sim seremos reconhecidos. Bem-aventurados mansos,
que herdarão a terra. Não, não. Quem herda a terra é aquele que se arma e mata o senhor daquela terra e agora se apodera dela. Porque no tempo em que aquele povo viveu, desde o início, um tempo de conquistas, um tempo em que os povos eram escravizados por causa de guerra, a terra era ganha força, era pela força do braço, era pela morte que as pessoas se assenhoravam daquelas terras. Mas ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, ei meu Deus, e sede de justiça, porque serão fartos. E o homem, ser humano, nós, todos nós. Aí nós falamos assim: eu amo a justiça, por isso eu quero que fulano passe o resto da vida dele preso. Eu amo a justiça, por isso que eu acho que ele tem que pagar, ele tem que sofrer. Não levantem a mão, mas façam uma introspecção. É necessário, aquilo que estamos sendo ministrados, que nós olhemos, se encaixa no nosso coração. Quantos já não pensamos isso? Tem que se ferrar. Não é assim? Ou é diferente? Aí Cristo vem e diz: eu morri na cruz, eu me entreguei para a redenção do pecado de todos. Ai Deus, mas de todos não. O que ele me fez não pode ficar. Esse povo que está nos escravizando, eles não podem sair impunes. E Cristo fala: eu sou a justa justiça. Eu sou a justiça. A minha morte remiu o pecado de todos. E porque eu morri para o seu, mas eu morri para o dele também. Eu morri para você que fez o mal para tantas pessoas, mas eu também morri para aquele outro que fez o mal contra você. Então, porque o teu clamor para a justiça é um clamor por uma justiça injusta, cuja balança ela não tem o equilíbrio de olhar um peso, uma medida objetiva chamada Cristo, porque a tua balança ela é uma balança medida e pesada, ela é uma balança aferida pelos seus achismos, pelo seu eu, pelo seu ego. E aqui o discurso continua: bem-aventurados os limpos, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Imagina, eu quero que vocês imaginem a realidade daquele povo, esperando o Deus de guerra, um Senhor de guerra. Ele fala: bem-aventurados vocês, se vocês tiverem misericórdia. Imagina o conflito no coração, imaginem a dor daquele povo ao receber aquelas palavras. Aí eu digo, imagina agora os líderes daquela religião, que recebendo essas pregações, essas palavras, eles falam assim: uai, mas calma aí, é tudo diferente do que a lei e os profetas nos dizem? Porque a lei e os profetas, elas nos prometem que nós teremos o melhor. A lei e os profetas dizem que se nós atendermos a Deus em todas as suas ordenanças, tudo que nós pedimos será realizado. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, uma nação eleita, sacerdotal. Eles tinham promessas que estão lá, leiam depois Êxodo 19, de como surgiu. Aí vem Cristo e fala: olha, a lei, ela só teve uma função: mostrar o tanto que vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Aí vem o apóstolo Paulo explicando: ninguém tem condição de, por intermédio da lei, tecer para si a salvação, porque se você vive um aspecto da lei e peca por um, vive 9, mas peca por um, você é culpado dele todo, porque a lei, ele só te dá a base para que você tenha essa redenção para si. Você se apresente: viu Deus como eu sou justo? Quando na verdade a vida em Cristo, essa vida que é a redenção que nós procuramos,
é uma redenção de coisas que não estão ligadas a uma realidade humana, a um reino humano. Então, por conta desse engano que a religião viveu desde o início, nós vemos que a história replicou que Cristo, ele deve agora nos colocar assentado nos lugares maiores. Olha, pede a Deus que Deus vai te colocar nos lugares superiores. E tem uma passagem que fala assim, que é usada equivocadamente, que diz assim, não chegou ao coração do homem, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração do profeta o que Deus tem preparado para os seus. E se você continuar aquela leitura ali de 1 Coríntios, você vai ver que aquilo dali se referia a Cristo. Não chegou ao coração, olhos não viram, era o próprio Cristo. Mas hoje, no ano de 2024, nós o temos, e temos a condição de vivê-lo, de modo que nós escolhemos muitas vezes olhar para os métodos religiosos e segui-los, as doutrinas religiosas e segui-las, os dogmas e seguir, quando na verdade toda expectativa que nós deveríamos ter, ela se encontrasse em uma realidade não ligada à nossa existência nesse mundo, não ligadas àquilo que podemos ter ou que podemos ser. Porque Cristo, quando começa o seu ministério, ele começa dizendo: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E ele continua, ele diz: e o reino de Deus habita em vós. O reino de Deus habita o seu coração. E o reino de Deus é esse também que nos habita, de modo que nós somos a habitação do eterno. É algo tão esquisito. Eu vou voltar à matemática de novo. É engraçado a gente pensar que quantos números existem entre 0 e 1, né? Já pararam para pensar que existem números infinitos entre 0 e 1? É incontável a quantidade, a infinitude que habita dentro de uma finitude. Vocês já pensaram sobre isso? Que dentro de uma escalinha, de uma régua, 0 e 1, existem infinitos números. Assim eu vejo o ser humano. Eu acho que a matemática é linda, não é minha área, mas eu acho a matemática linda, que ela explica muitas das nossas realidades, porque nós, esse 0, 1, somos a habitação daquele que é eterno. Vai entender, vai compreender isso. E nós olhamos com a limitação do nosso 0, 1, olhamos, achamos que a nossa realidade existencial, ela deve estar ligada nisso daqui que passa, quando na verdade, se nós mergulhássemos no profundo de Deus, se nós mergulhássemos no eterno dele, olhássemos o quão grandioso é aquilo que ele tem de vida, aquilo que ele tem de realidade em nós, nós veríamos que muito maior é o Pai, é o Deus que nós servimos e vivemos e habitamos, do que os enganos, a ilusão de vida que nós vivemos. Aí nós voltaríamos os nossos olhos para poder entender. Fala: Senhor, eu quero enxergar, eu preciso. O que esse doido está falando aí que mistura matemática? O que esse irmão está falando que eu não estou entendendo nada? O que eu estou dizendo é o que os discípulos viveram. Põe João 5, 39 e 40, por favor. No momento em que Cristo, João 5, 39 e 40, ele vira para aquele povo, para os fariseus, e fala assim: olha, vocês examinam as escrituras, porque vocês imaginam ter nelas, vocês julgam ter nelas a vida eterna. Vocês olham as escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, e realmente elas testificam de mim. Mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, vocês não querem vir a mim para poder ter a vida eterna. Olha a diferença que o próprio Cristo, o pessoal fala, essa igreja prega absurdos.
Reclama com Cristo, que põe a diferença entre a letra e o espírito dessa letra, que põe a lei em oposição à realidade, ao espírito. A gente chama no direito de mens legis, o espírito da lei, o que aquela lei quis dizer. Quando Cristo está no caminho de Emaús, ele fala assim: olha, era necessário que tudo que de mim foi dito se cumprisse. Tudo que de mim foi dito se cumprisse. A lei, ela falava sobre Cristo. Mateus 5, vamos voltar por favor. E ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Cristo é o cumprimento da lei. Quando nós olhamos as Escrituras, quando nós lemos a Antiga Aliança, nós temos que olhar que Deus ele teve uma vontade desde o início de todas as coisas, como consta em Efésios 1. Deus teve o início de congregar em Cristo todas as coisas, e aquele momento em que foi criada uma lei para poder parar os ânimos daquele povo, porque se eu roubasse uma galinha, eu ia lá e matava, o outro ia lá e matava a família inteira. Se eu ferisse a tua mão, eu ia matava a família inteira. E Deus, ele planta uma semente no coração dos homens, uma semente onde agora ele começa a colocar um senso de justiça, porque a gente vê as pessoas ignorantemente falando: mas Deus autorizou matar. Não, Deus plantou no coração de homens que não tinham a menor condição de se aperceberem que estavam em trevas mentais, falta de consciência sobre a sua realidade humana, falta de consciência sobre a sua realidade existencial, falta de consciência sobre quem ele é em Cristo, em Deus, filhos todos do mesmo Pai, irmãos. E ele começa ali, ele prega um senso de justiça e equidade. Não, é olho por olho, dente por dente. É isso que vocês têm condição de compreender. É o 8 menos 4 aqui, ó. Essa é a verdade do presente momento. Porque a verdade, ela deve mudar em nossos corações. Deus não muda, mas a verdade deve mudar em nossos corações, porque senão você vai permanecer na terceira série para o resto da tua vida. E como seres que estão em constante mudança, você deve crescer na compreensão daquele que é eterno. É necessário que você cresça na visão que você tinha sobre o Pai, na visão que você tinha sobre o Cristo de Deus. Aqueles rigores religiosos já não são mais necessários para a nossa vida, porque ao caminharmos rumo àquele que é eterno, as coisas que para trás ficaram, perderam o seu valor. E de modo que agora nós devemos olhar para quem é Cristo, como é Cristo, como agiu Cristo, o que ele veio nos libertar, como e por que ele veio nos libertar. E o como ele veio foi sendo Deus, abrindo mão, se esvaziando, até chegar ao ponto em que ele chegou no esvaziamento total, se vestindo de criatura. Ele sofre a morte de um maldito. Eu sempre falo essa passagem: tende em vós o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus, porque se nós entendermos isso, nós vamos entender a nossa realidade crística, e nós vamos entender que nenhum desses aspectos religiosos defendidos pelos fariseus, nenhuma dessas coisas que você está pautado no que eu posso fazer, no que eu posso dar para Deus, no que eu posso fazer diante dos homens e como eu posso ser diante dos homens, um ser que é reconhecido por todos, aplaudido por todos. Aí Cristo vem em Marcos 10. Os homens ainda inflados dessa compreensão de que o que ele era que era importante, os lugares que assentam que é importante. Aí vem os filhos de Zebedeu, fala dessa forma em Marcos 10. E os filhos de Zebedeu pediram para Cristo: Senhor, quando estiveres assentado à destra do Pai, permita-nos que eu me assente à sua destra e meu irmão ao seu lado também, Senhor. Como quem diz: Senhor, permita-me reinar contigo, permita-me assentar em um lugar alto, reconhecido por todos os demais, porque, Senhor, eu sou o seu discípulo direto, eu estou aqui, ó, colado contigo, eu estou aqui caminhando junto de ti, Senhor.
É mais ou menos esse o argumento. Eu imagino que a Escritura não traga ipsis literis, ou seja, a literalidade de tudo que foi dito, porque não caberia em todos os discursos. Mas eu imagino os argumentos. Senhor, eu estou tão colado contigo, eu estou tão junto do Senhor, permite, vai. Aí diz assim, os outros se entristeceram, se iraram com os filhos de Zebedeu. Aí Cristo, conhecendo os corações, Cristo conhecendo a realidade que habitava na mente de cada um deles, falou, mais uma vez, o reino dos homens, no reino dos homens, aquele que é maior, se assenta nos lugares superiores e são servidos por todos os demais, de modo que os reis, eles têm servos, não é assim? Os reis podem convocar guerreiros para si, e você não pode abrir mão. Os reis têm direitos. Aí você olha lá no momento em que o povo judeu pediu para não ser mais julgado pelos juízes, governado pelos juízes, mas ser governado por reis. É a mesma fala. Olha, vocês vão ter que abrir mão disso, vocês vão ter que fazer aquilo, vocês vão ter que doar da sua produção, vocês vão ter que... E os homens querem e esperam sempre esse lugar terreno. Aí Cristo fala assim, o maior no reino dos céus é diferente, o reino do meu Pai é diferente. Ele não é um reino onde você vai se assentar acima para ser servido, mas você vai ser o maior porque você serve, porque você se abaixa, porque você se esvazia de si, porque você não tem ego para poder alimentar e sustentar, você já matou o seu eu. O maior no reino do meu Pai é aquele que abdica de si, é aquele que, tendo puro amor no coração, é aquele que não vai olhar a quem, mas ele vai fazer, não porque o outro merece ou não merece, mas porque o Cristo de Deus, ele é em ti, de modo que agora, transformado e gerado, você está amalgamado nesse mesmo amor, transformado nele, você é Cristo na vida do teu irmão, você é Cristo na vida do teu irmão. Eu ouvi... a Loura me contou sobre um texto que ela viu essa semana, e a pessoa falava assim, um vídeo que ela me mandou, a esposa demorou muito para poder, e ele falando, eu tenho horário, e ela demorou muito, aí ele foi, buzinou para ela, aí ela, espera aí ela buzinou de novo, espera aí, e ele começou a se irar, ele começou a ficar nervoso. Aí ele falou assim, eu ouvi no meu coração uma voz dizendo, trata como se fosse uma estranha, não a veja como a sua esposa, porque se for uma estranha, na hora que ela sentar, você vai dizer assim, ela vai falar, demorei, você vai falar, não, está tudo bem, mas com a tua esposa, se você a tratar dessa forma, você vai gritar, você vai brigar, você vai... Olha que absurdo. Nós termos o coração de que nós vamos destratar a pessoa que nós amamos, mas com os outros nós estamos prontos para servir. Mas a vida crística, a vida real, não religiosa, não doutrinária, não dogmática, uma vida crística é aquela que gera transformação no nosso coração. E nós aguardamos, esperamos e ansiamos em Cristo todas as coisas e nele confiamos. É uma vida que é pautada pelo amor, é uma vida que é pautada pela doação de si, é uma vida que é pautada não pelo alimentar do teu ego e do teu brio, mas é uma vida de esvaziamento, de modo que as coisas corriqueiras, as coisas do dia a dia, são coisas que vêm colaborar para a geração desse mesmo Cristo de Deus em nós. Mas nós nos opomos, nós nos colocamos veementemente contra, aí nós abraçamos, porque é muito mais fácil você acreditar em dogmas e em doutrinas, do que você acreditar que você pode olhar para dentro do teu coração e lidar com toda a podridão que existe nele. É muito mais fácil você falar, olha, eu sigo uma cartilha, eu não bebo, eu não fumo, eu não frequento bares, eu sou dizimista, eu participo do lava-pés, eu não como carne de porco. Gente, tudo é muito fácil fazer, tudo isso é muito simples, mas deixa alguém pisar no teu calo, para você ver o quanto de Cristo tem em você,
o quanto de Cristo existe. O evangelho de fariseus, aquele que só olha para dentro de si, aquele que tem os olhos voltados para o ego, para o eu. O quanto eu oro na praça, como eu sou santo, eu estou aqui orando na praça para ser reconhecido entre os homens. A Escritura fala dessa forma. Mateus 23 a 28, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. 2 pontos. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Eu quero que vocês peguem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é o conjunto de livros conhecido como lei para os judeus. Eu quero que vocês me digam em que versículo está escrito a justiça, a misericórdia e a fé como sendo os preceitos mais importantes da lei. Eu vou falar para vocês: não há. Mas como assim não há? A lei, como eu falei ali atrás, ela tem um espírito, ela tem uma razão de existência, e a razão de existência é para mostrar a Cristo, e Cristo é aquele que se fez por nós a justiça. Ele se vestiu de humanidade para poder dar a cada um de nós a própria redenção, a salvação de quem nós nos tornamos como seres que se distanciaram da luz. Essas trevas que existem é porque há um afastamento da luz. Essa falta de amor, essa indiferença que nós vivemos, é porque nós nos abandonamos, nós abandonamos a fonte do amor. Essa feiura, esse coração podre, putrefado, esse coração que está todo quebrado, cheio de doença, cheio de dores, é porque nós nos afastamos da fonte do belo. Toda a nossa realidade, ela deve se pautar no espírito do que diz a lei, e não naquilo que os preceitos. Olha que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Eu não vou entrar aqui no dízimo, Cristo ainda não tinha morrido, não tinha ainda se instaurado a nova aliança. Então ele tinha que falar sim, que eles tinham que dar o dízimo, porque ainda estava presente a antiga aliança. Passado esse momento, eu quero continuar com a palavra. Eles pegavam as menores coisas e tinham zelo, tinham cuidado, mas aquilo que era importante. A pergunta que eu faço para vocês, não me respondam, respondo para vocês quando vocês estiverem deitados na sua cama, quando vocês estiverem pensando sobre a sua vida. Eu tenho observado os preceitos mais importantes, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Verso 24: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Olha, os preceitos, os escritos da lei são mosquitos. É tão desimportante, é tão sem sentido, que ele fala: mas vocês estão comendo camelo. Imagina a comparação. É aquilo que estava em João 5,39, vocês vão à Escritura acreditando ter nela a vida eterna, mas não querem vir a mim para tê-las. Nós precisamos rasgar da nossa mente, do nosso coração, arrancar a venda diante dos nossos olhos, para poder enxergar que Cristo é o tudo que nós precisamos. Nenhum dos preceitos, nenhuma letra da lei tem condição de entrar no teu coração e gerar transformação. Vamos seguir. O tempo já está me acusando ali. Fariseu 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu interior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia.
Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. O tema escolhido, Evangelho de Fariseus. É um tema pesado que nos faz pensar o quanto no nosso coração nós também esperamos esse Deus de guerra, esse Deus humano, esse Deus que nos fará sentar nos lugares celestiais na terra, esse Deus que vai nos presentear com chefias, com grandes carros, com grandes casas, com excelentes salários. Se nós estamos tal qual aquele povo que veio por todas as gerações de sua existência e ainda esperam, até hoje eles esperam. Imagina que o engano tomou conta e nós precisamos pensar se esse mesmo evangelho não é o que tem guiado a nossa consciência. Eu digo que eu comecei dizendo para vocês o quanto é importante, o quanto isso para a gente precisa entender que essas cadeias que nós construímos no nosso coração, cadeias do engano, cadeias de mentira, elas nos levaram a ver Deus como Ele não é, a esperar Deus de uma forma que Ele não é. Não à toa, após ter lido, ter feito discurso, aquele discurso lindo do Sermão do Monte, Cristo diz para aquele povo que, sendo daquela forma, vivendo daquela forma, tendo recebido aquela ministração que diz que bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. E ele diz: vós sois a luz do mundo. De modo que, para sermos a luz do mundo, ele está dizendo que quem vive de outra forma é porque está em trevas. E a igreja de Cristo, ela tem um chamamento. A igreja de Cristo, ela tem um porquê de ser, ela tem uma razão de existir, que é ser o corpo de Cristo, é a corporificação em si da justiça de Deus, a justiça divina, a justiça de Cristo, que morreu na cruz para redimir todo o povo. E como uma nação de sacerdotes, aqueles que, tendo recebido do Pai, são aqueles que, diferente dos judeus em Êxodo 19, eles não guardam para si e se exaltam como uma nação santa. Antes, como sacerdotes de Deus, aqueles que, tendo recebido a palavra da verdade, são aqueles que agora são como fontes de água viva para todas as nações. Que agora, sendo o sal da terra e a luz do mundo, nós somos aqueles que nos apresentamos como os filhos de Deus, gerados e transformados nele, não para orgulho ou vaidade, não para envaidecimento do nosso ego, não, mas para servir, porque queremos ser os maiores no reino dos céus. Mas não é para sermos os maiores no reino dos céus, é para reconhecimento de que Cristo é um em nós e nós somos um nele. E o amor de Deus precisa ser experimentado por esse mundo, mas ele há de começar no coração de cada um de nós, transformados. Aquele que é nascido da carne é carne, então vamos morrer o nosso eu, vamos mortificar a nossa carne, para que esse espírito que é justiça, é paz, é alegria, ele reine em nossos corações, no nome santo de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Quantos podem glorificar o nome do Senhor, exaltar e reconhecer: Senhor, Tu és maravilhoso, em nome de Jesus. Andressa.